Oi gente, tudo bem? Aqui é a Paula do No Mundo da Paula. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E hoje eu vim falar sobre vida em Hong Kong, sobre um pouco como é morar em Hong Kong, porque muita gente tem me perguntado, as pessoas têm muita curiosidade em relação à China e a Hong Kong, e hoje eu vim responder uma pergunta que as pessoas me perguntam muito sobre como é morar em Hong Kong sem falar chinês, se eu falo chinês, se eu sou fluente, se... Os últimos vídeos as pessoas têm me perguntado muito se fala chinês, como é morar em Hong Kong, se fala língua e tudo. E hoje eu vim explicar um pouquinho pra vocês sobre a minha relação com o fato de eu morar em Hong Kong e língua. Eu vou começar dizendo uma coisa que nem todo mundo sabe, que aliás acho que 99% das pessoas que não tem nenhuma relação com a China ou com Hong Kong não sabe, é que não se fala chinês em Hong Kong, ou melhor, não se fala mandarim em Hong Kong e não é a língua oficial de Hong Kong. Eu sei que a maioria de vocês não sabia, inclusive eu, antes de começar a pesquisar sobre Hong Kong, sobre morar em Hong Kong, antes mesmo de eu morar, eu não sabia, mas na China continental e Hong Kong se fala duas línguas diferentes. Na China continental se fala, como a gente diz, o chinês, o mandarim, e em Hong Kong se fala cantonês, que não é a mesma língua que se fala em Pequim, que se fala em Xangai. Então a gente não fala, vírgula, né? Porque eu não falo nada. Então em Hong Kong não se fala mandarim, não se fala o chinês, como a gente diz, mas se fala cantonês, que é uma língua da mesma família, uma língua similar, que usa caracteres e que é muito parecida, mas que não é a mesma língua. O mandarim, que é a língua oficial da China continental, ela tem 4 tons, são 4 tons diferentes, e o cantonês, ele tem 6 tons diferentes. O alfabeto que eles usam também é diferente. Para o mandarim, as pessoas usam os caracteres do chinês simplificado, e para cantonês eles usam os caracteres tradicionais, que é muito mais complicado, que é muito mais difícil do que aqueles caracteres que a gente vê. Então, só para ser curtinha, na China houve uma reforma que as pessoas passaram a usar os caracteres simplificados, mas algumas outras regiões não adotaram, e Hong Kong não adotou. Então o cantonês, ele além de ter 6 tons diferentes do mandarim, que tem apenas 4, além de ser uma língua diferente, ele também usa tipos de caracteres diferentes, então são 2 línguas diferentes. Além de Hong Kong, outros lugares que se fala o cantonês em Macau e toda a província do sul da China, a província de Guangdong, em lugares como Canton, Guangzhou, Shenzhen, eles também falam cantonês, que é a chamada Canton de cantonês. Então só para resumir, em Hong Kong a gente não fala a mesma língua que em Xangai ou que em Pequim, qualquer outra cidade da China. A gente fala uma língua completamente diferente. Bom, eu não sou nenhum expert de língua, mas são 2 línguas diferentes. Para mim, tipo, mandarins para leigos. Então, assim, o chinês, o mandarim, ele é muito mais fechado. O som de... Eu não entendi o que ele falou. O som pra mim é assim. Espero que não esteja nenhum chinês aqui vendo meu vídeo, porque tipo, o som é assim. E o cantonês pra mim é o nordestino da China, assim, sabe? Como é que eu posso dizer? O cantonês, ele é muito mais cantado. Não que cantonês venha de cantado, mas assim, o som do cantonês é bem diferente. E, tipo assim, sabe? É bem diferente é bem diferente. Eu acho que ele é mais, como é que eu posso dizer? Mais assim, um som de música, sabe? E os sons dele, pra mim que sou leiga, tá? É só uma observação de uma pessoa completamente leiga. E eles puxam, assim, tem tipo assim, sabe? Esse tipo de coisa assim. E eu acho muito mais cantado. Eu acho o cantonês muito mais bonito do que o mandarim.
Então as pessoas me perguntam muito se morando em Hong Kong eu falo chinês e perguntam se é difícil esse tipo de coisa. Bom, como eu falei, em Hong Kong a gente não fala chinês, o mandarim fala cantonês e não, eu não sei falar cantonês. Eu sei falar tipo meia dúzia de palavras em cantonês. Bom dia, obrigada, com licença e tipo assim, basicamente é isso. Mas uma coisa que nem todo mundo conta pra vocês é que na maioria dos lugares de Hong Kong você não vai precisar falar cantonês, graças a Deus. Se você mora principalmente em regiões mais próximas, mais centrais, Hong Kong é uma cidade, é um país muito, muito, muito internacional e uma das línguas dele é o inglês. O Hong Kong tem as duas línguas oficiais que é o cantonês e o inglês. Então absolutamente tudo no país tá escrito em cantonês e escrito em inglês. Então, assim, não tenho muita dificuldade. Se você vai pegar um ônibus, o ônibus tá escrito em caracteres em inglês. Se você vai pegar o metrô dá o aviso e tá escrito em caracteres em inglês. Se você vai fazer absolutamente, praticamente qualquer coisa em Hong Kong, vai estar tudo escrito em caracteres em inglês. Então, assim, eu não falo cantonês, mas eu nunca senti nenhum aperto, nenhuma dificuldade, porque absolutamente tudo tá escrito também em inglês, já que inglês é uma das línguas oficiais. Então, assim, eu vou no supermercado, tá tudo escrito em inglês. Eu falo com as pessoas falam inglês. Eu vou no médico e, tipo assim, eu não ligo perguntando assim, nossa, tem um médico que fala inglês que me atenda? Não, eu simplesmente marco, vou pro médico e o médico fala inglês, sabe? Como inglês também é uma das línguas oficiais, então é muito tranquilo de você viver em Hong Kong apenas com o inglês. Aliás, dos estrangeiros que eu conheço, poucos deles falam cantonês, porque não tem a necessidade. Claro que é melhor se você aprender a falar, claro que é muito mais tranquilo se você aprender a falar, mas não vejo uma necessidade tão grande de você aprender cantonês se você já fala inglês, se você tem um nível de inglês bom. Com quase 1 ano e meio morando em Hong Kong, os únicos momentos que eu tive alguma dificuldade, assim, é quando eu vou em feirinhas, assim, aquelas feirinhas muito de bairros, assim, muito, 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 muito locais, que às vezes não tem escrito no anúncio, não tem escrito em inglês, sabe? Sei lá, aquelas feirinhas muito locais, mas os números são escritos da maneira como a gente escreve, sei lá. E eu vejo as frutas, eu não sei se, por exemplo, é a dúzia ou se é o quilo, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Mas geralmente todo mundo fala pelo menos um pouquinho de inglês. Eu nunca tive muita dificuldade, assim, com pessoas que não falam inglês. Praticamente, mesmo as pessoas idosas, elas falam, nem que seja um pouquinho, assim, sabe? Elas sempre, sempre, sempre falam inglês. Então, se você tá pensando em vir pra Hong Kong, que você tá desesperado com a questão da língua, que, mas eu vou ter que aprender, você pode aprender sim. É muito melhor se você aprender. A gente sempre, aprender sempre é uma coisa boa. Mas assim, você não precisa ficar tão desesperado, porque em Hong Kong, se você morar nas partes mais centrais, assim, você não vai ter nenhuma dificuldade com o inglês. Talvez para quem more, como Hong Kong é dividido em 3 partes, talvez para quem more lá na parte de New Territories, que é uma parte já muito mais perto da China continental do que, tipo, da parte central, assim. Às vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, existem menos pessoas que falam inglês nessa parte, mas ainda assim é muito tranquilo. Eu nunca morei nessa parte, mas eu já fui em supermercado, em lojas, essas coisas, e ainda assim é relativamente tranquilo, não é tão difícil como as pessoas imaginam que seja. Existem, claro, várias escolas de cantonês para estrangeiros em Hong Kong, então tem, principalmente no centro de Hong Kong, tem muitas, muitas escolas e tem muitas pessoas que aprendem cantonês, só que eu resolvi fazer um pouquinho diferente, eu resolvi não estudar cantonês, porque eu não senti tanta necessidade de ter que falar cantonês em Hong Kong, e até porque eu não vou morar lá a minha vida toda, mas eu comecei a aprender mandarim, que, tipo assim, é muito mais difícil eu me virar apenas com o inglês na China, quando eu vou pra China. E como eu moro perto, eu vou pra China com muita frequência, eu comecei a estudar mandarim, mas, gente, é difícil. É
muito difícil, assim, sabe? Eu não lembro dos caracteres e desse tipo de coisa. E na China é muito mais difícil, é quase impossível em alguns lugares, assim, você se virar com o inglês, porque eles não entendem, mas eles são muito legais e muito gentis. Eles usam muito o tradutor com as pessoas, eles ajudam, assim, quem não sabe. Mas é muito mais difícil você se virar apenas com o inglês. E já em Hong Kong, tipo, eu não sinto a necessidade de aprender uma outra língua. Então, já que eu tô meio perto, né, da China, eu resolvi estudar mandarim e não cantonês, que é a língua de Hong Kong. E é uma língua que eu vou usar quando eu estiver viajando, quando eu estiver na China. Então, se você está pensando em morar em Hong Kong, se você tá com essa dúvida sobre língua, sobre estudar mandarim, sobre como é se virar só com inglês, pode ir, que Hong Kong, de modo geral, é muito tranquilo você se virando apenas com o inglês. Eu falo inglês com todo mundo, eu não falo cantonês, como eu disse, eu só sei meia dúzia de palavras em cantonês. E a maioria das pessoas falam inglês, tudo, sinalização é inglês, metrô é inglês, supermercado, tudo é inglês. Então, assim, no dia a dia você não vai ter dificuldades nenhuma você morando em Hong Kong apenas com o inglês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau!